Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Pedro da Villanueva. Quando nós observamos aquela invasão do Congresso Nacional, e em particular quando aquela senhora afirma que a bandeira do Japão era simplesmente a bandeira comunista, nós ficamos pensando cá com nossos botões, né? O quanto o movimento intervencionista ele acabou sendo desmoralizado pelos seus próprios partícipes. Um exemplo clássico disso que eu comentei em outro vídeo foi daquele idiota, daquele Ricardo Juntex, em que ele viu o discurso marxista no Sérgio Moro porque o juiz, o magistrado, defendeu a Constituição de 1988 e defendeu a ordem democrática tal como nós estamos vivendo. Eu defendo a ordem democrática, não porque eu morra de amor por ela, mas eu acho que dos males o menor, e nem por isso eu sou uma pessoa que defenda marxismo. Aí podemos deduzir duas coisas. Primeiro, a maioria desse pessoal que diz atacar o marxismo não sabe nem mesmo o que é o marxismo. Nunca leu uma página de Marx, nunca leu uma página de Lenin, de Trotsky, de Mao Tse Tung, de Rosa Luxemburgo, enfim, não sabe nem mesmo o que é o movimento comunista. Segundo, quando você vê, de uma forma caricatural, uma mulher que confunde a bandeira do Japão com a bandeira comunista, uma bandeira comunista qualquer, só porque viu a cor vermelha, aí podemos deduzir que realmente esse grupo já ultrapassou o limite do bom senso para chegar a um nível de doença. Observem aqui que, quando nós falamos de intervenção militar e em geral a influência dos militares na política, nós temos que pensar qual é o fundamento para que os militares intervenham, tanto dos aspectos jurídicos, como legais, como também políticos. Tá? No momento em que nós conseguimos derrubar a presidente Dilma Rousseff através dos mecanismos institucionais, e que também através desses mecanismos institucionais nós estamos colocando os piores corruptos do país na cadeia, corrupto de esquerda, de direita, de centro, sei lá o que. Embora os políticos de direita no Brasil, na verdade, não tem nem ideologia, eles são simplesmente gente que gosta de dinheiro, só isso. Sei lá, você vê o Garotinho, você vê o Sérgio Cabral, todo mundo ir pra cana. Eu penso, por que nós teríamos a necessidade de uma intervenção militar? Se dentro da crise que nós estamos passando, algumas instituições estão funcionando e estão fazendo o trabalho corretamente. Por que nós vamos levar o país à instabilidade, já que a maioria da população brasileira não quer os militares no poder? E quando eu falo isso, é só você perceber nas passeatas, você perceber tudo isso. A grande maioria das pessoas está a muita parte da política brasileira. Faz o seguinte, pergunta pro seu funcionário, pergunta para um balconista, para um pedreiro o que ele acha da política brasileira. Ele não vai dizer nada, para ele é indiferente. A briga política basicamente envolve pessoas que são esclarecidas ou que são ativas dentro da sociedade. Ativas em setores de liderança, na classe média e etc. Isso de respeito tanto à esquerda como também à direita, ou que se convencionou chamar direita. Então basicamente é isso. E eu pergunto, para que levar o país à instabilidade política, instabilidade jurídica, instabilidade econômica, baseado nessa leviandade de defender intervenção militar, sabendo que não há razão para isso? Se o governo petista agisse com violência, desrespeitasse as instituições, quisesse usar através das armas a tentativa de se manter no poder, aí sim nós poderíamos cogitar a ideia de que o exército, para preservar as instituições, tivesse que intervir. Mas não é o caso. Não é o caso. O caso é que nós percebemos que são pessoas que estão muito confusas e que não estão sabendo fazer as coisas de uma forma correta. E malgrado essas pessoas tolas, porque elas são pessoas tolas, ou então mulher que confunde bandeira do Japão com bandeira comunista, e a senhora precisa estudar geografia e estudar também bandeiras, faz o seguinte, quando eu era criança, eu tinha uma enciclopédia Barça, eu adorava a enciclopédia Barça. Nessa enciclopédia tinha as bandeiras de todo mundo, tinha lá todas as fotografias das bandeiras de todo mundo. Eu adorava ver aquele coisa das bandeiras, né? Eu adorava ver aquelas figuras das bandeiras. Depois disso eu nunca mais esqueci uma bandeira, eu nunca confundi uma bandeira da União Soviética com a bandeira do Japão. então, dona, não sei nem seu nome, por favor, vai estudar. Faz o seguinte, fique um pouquinho quietinha, tome um pouquinho de água com açúcar, né? Vai buscar um tranquilizante, porque você está fazendo com que seus colegas passem vexame. Então não se meta onde você não é chamado. Não se meta em política.
Porque política é para você ter um fígado forte para aguentar litros de vinho. Mas em suma, malgrado isso, né, que eu já falei aqui, você tem um demagogo vigarista, vulgar, que ataca o juiz Sérgio Moro porque ele não defende a bandeirinha marginal dele. Isso que pode ser tanto intervencionismo como monarquia, eu não sei qual é a associação, uma vez que a monarquia foi derrubada por uma intervenção militar, foi derrubada e assim foi proclamada a república. E no final da história nós percebemos o quê? Ou o cara é muito confuso, ou ele é muito mal intencionado. Porque parece-me que ele quer ridicularizar todos nós. Se ele é uma pessoa mal intencionada, então ele trabalha para o outro lado. Se ele trabalha para o outro lado, ele quer que nós sejamos vítimas do espantalho que a esquerda nos criou. E é isso que o Ricardo Juntex faz. Juntex, me responda uma coisa bem simples. Quais livros você leu sobre a ditadura militar brasileira? Quais livros você leu sobre a monarquia brasileira, já que você coloca o símbolo da monarquia de uma forma muito devida? Uma vez que eu, pessoalmente, conheço a família real brasileira, conheço Dom Bertrand de Orleans Bragança, uma pessoa com quem eu tive horas de conversa, conheço Dom Luís de Orleans Bragança, sentei todo do lado deles, tomei cafezinho deles na casa deles, tá? Pro teu governo. Em nenhum momento eles defendem medidas revolucionárias, medidas violentas. Eles defendem medidas que são baseadas no quê? No consentimento popular e também no trabalho cultural que, infelizmente, eu acho que o movimento monárquico não faz. Então, eu posso dizer, eu conheço os monarquistas. Muitos são meus amigos, inclusive os príncipes. Você, oportunista, demagogo, safado, vigarista, bota um símbolozinho da monarquia, mas eu duvido que você tenha contato com esse povo. Duvido mesmo. Porque eu conheço como esse pessoal pensa. Acho, inclusive, que em muitos aspectos, não digo os príncipes, acho que os príncipes são pessoas muito, pelo menos assim, nunca vi nada que desabone o caráter dele. Muito pelo contrário, Dom Bertrand me parece uma pessoa muito firme nas suas convicções. E Dom Luís. Mas, em contrapartida, aí vem um oportunista como você, querendo falar em nome deles, falar em nome da monarquia brasileira, em nome do círculo monárquico. Tem muita gente besta no círculo monárquico que eu conheço, mas tem muita gente boa. Muita gente culta. A começar por um grande amigo meu, um português, grande amigo meu. Também. Então quer dizer, quando você vê gente que vira motivo de chacota porque confunde a bandeira comunista, sabe-se lá qual bandeira comunista, porque existem inúmeras bandeiras comunistas, né? A DDR tinha uma bandeira comunista, a União Soviética tinha uma bandeira comunista, Vietnã, China, etc., Coreia do Norte, até Cuba tem uma bandeira, né? E confundir isso com a bandeira do Japão é porque a coisa tá feia para vocês intervencionistas. Então faz o seguinte, fiquem quietinhos, fiquem em casa, faz o seguinte, aproveita o final de semana, tá? E vá ver Netflix, sei lá, comer pipoca com o marido, enfim. Essas mulheres que ficam berrando e depois ficam quase sem voz, chegam no Facebook, colocam um caps lock, né, para reproduzir a gritaria deles. Que isso? Querem fazer realmente um protesto decente no Congresso Nacional, já que o espaço do Congresso é público e pode ser ocupado sem fazer violência, sem fazer arruaça, sem brigar com segurança, sem nada? Sejam objetivos. Eu acho que, na verdade, mais do que nunca, a bandeira nossa atualmente é a defesa da Lava Jato. É a defesa das investigações, inclusive, se for o caso, até pegar o presidente da República. Pegar o presidente da República. Por que não? Se Michel Temer estiver envolvido, que ele caia. Nós estamos até tendo expectativa de que o Lula seja preso. Então façamos isso. Pressionemos. Sérgio Moro está precisando de apoio, não está precisando de crítica. Quando mais esse palhaço, esse débil mental, faz uma crítica injusta e idiota porque o Sérgio Moro não defende ditadura militar. Com devido acatamento, Ricardo Juntex, vá tomar no seu cu. Vá pra puta que te pariu. Você é um moleque. Você só serve pra atrapalhar o nosso movimento. Você só serve pra atrapalhar o que tá acontecendo. Você é um desinformante. E tem que ser dito. Se tu trabalhas pro PT ou não, eu não sei. Mas que você está desinformando e está fazendo palhaçada com isso, e vocês intervencionistas só sabem atrapalhar, porque é o que vocês estão fazendo. Então coloque na cabeça de vocês
Tenham juízo. Existe uma realidade que não vai se adequar ao que vocês querem. Não adianta pedir intervencionismo. Os militares não ouvem vocês. Eu duvido que exista algum intervencionista que tenha contato com algum general do exército. Não tem, não possuem. É sempre aquela coisa ufanista de Facebook para se redundar numa atitude irresponsável que poderia ser feita de uma forma decente se vocês tivessem um pouquinho de articulação e tivessem também um pouquinho de inteligência. É isso que eu tenho que falar.